Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Começando o nosso encontro de hoje, agradeço os 652 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva que nós temos, indica o canal a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Queremos apoiadores do canal, né? Apoiador é apoiar o canal, é apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, no ano decisivo da nossa história, que é o ano de 2022. Né? É muito fácil, basta você clicar membro apoiador e ali tem duas formas de você apoiar o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e agora estamos no TikTok, coisa fantástica, vocês vão encontrar lá. Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Bem, passando aqui por todo o noticiário, olhando, dando uma geral, antes eu queria fazer uma observação sobre a questão do Olavo de Carvalho. Evidentemente que não cabe comemorar a morte de ninguém, isso me parece uma bobagem e tal, mas só lembrar que nós tivemos em vida, né, isso só para fazer registro, vários entreveros. Né? Eu o conheço de texto há muito tempo, do final dos anos 80, portanto, muito tempo, muito antes de aparecer a quadrilha bolsonarista, tal. Tinha muito, um amigo, um colega de trabalho que tinha me falado dele, eu fui dar uma diagonal no livro que ele tinha escrito e achei um horror muito ruim, mostrando um saber que ele não tinha. Já naquela época eu tinha sacado que ele apresentava, na época ele estava no Brasil, mas ele apresentava aqui um prato novo recém-preparado e era comida requentada, que ele trazia de fora e requentava. Depois acabou se instalando nos Estados Unidos, como é de conhecimento de todos. E durante esse período mais recente, cerca de uma década, um pouco mais, tivemos vários entreveros aí, inclusive na época que eu estava na TVeja, né? Eu fiz uma menção indireta a ele, uma coisa inacreditável. A TVeja deu um programa de quase de uma hora para ele falar de mim, em que ele apresentou, inclusive, um fuzil, que o sonho dele era matar um urso. E essas coisas eu não esqueço, porque aqui é o canal da memória, entre tantas outras coisas tal. Bem, tá tudo lá. Tivemos uns entreveros na justiça, a história do porno filósofo. Então, eu queria só deixar registrado que aquilo era muito ruim. Eu nunca caí como outros, inclusive jornalistas que fazem posts muito críticos, tal, que entraram nessa seara aí, achando ele uma maravilha, um gênio da raça. Parou na primeira série do ginásio, que seria a primeira série do ginásio, hoje seria a quinta ou sexta série do ensino fundamental. Inclusive, vi aqui uma nota, acho que da Câmara dos Deputados, que houve alguém que clicou errado sobre a questão da morte dele, chamando ele de doutor. Não. Doutor é quando faz doutorado. Eu fiz, ele não, ele parou na quinta série do ensino fundamental. Então, só para registrar, sem, evidentemente, chutar cachorro morto, muito menos falecido, né? Efetivamente, como esse senhor, mas só deixar registrar que eu tive enormes divergências. E me lembro também, quando eu estava aqui na Paulista, caminhando, 2015, estava voltando a pegar o carro, tinha parado na Frecaneca, era aquela primeira grande manifestação, tinha muitos que hoje criticam tal, e diziam assim, o Olavo tem razão, o Olavo tá... Eles tinham um cartazinho e foram me seguindo. E eu estava falando no celular, nem dei atenção aos pobres coitados, que hoje devem ter vergonha do que fizeram. Né? Por isso que é importante ter um caminho reto, você ter princípios e sempre seguir, independente de quem está no governo, se aquele é simpático ou não, simpático na conjuntura. Você tem que ter os princípios e a defesa intransigente, e nós fazemos aqui intransigente mesmo, da Constituição, dos valores democráticos, né? Do Estado democrático de direito. Essa é a nossa postura. Então, nunca flertamos aqui com o extremismo, achando gênio da raça, que não é gênio da raça, coisa alguma. Por fim, sobre esse assunto, que só de fazer um registro, o absurdo
é que o criminoso o Bolsonaro, né, decretou luta oficial. Morreu o João Gilberto, a maior referência musical brasileira no mundo, não mereceu nenhuma nota, nenhuma fala, nenhuma linha, nada. Agora, recentemente, como é de conhecimento de todos, morreu o Elza Soares, que tem uma carreira fantástica, né, na história da música brasileira e nas questões internas aqui, né, da questão de racismo, etc., 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 não mereceu uma palavra do criminoso Bolsonaro. Mas ele decretou luta oficial. É um marginal que nós temos na presidência da República. Falando em marginal, né, que vamos só lembrar também da economia brasileira, porque é uma corrente do marginalismo que não tem nada a ver com marginal, só fiz uma piada de mau gosto. Mas que é uma das correntes aí, né, para quem conhece um pouco de teoria econômica, que não é o caso do Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes, lembra? Eu ouvi na Paulista também as pessoas gritando, Paulo Guedes, Paulo Guedes, e eu vi depois que foi a única vez na história que o ministro da Fazenda, ou da Economia, no caso da Economia, mas por causa da fusão dos ministérios, né, que teve seu nome gritado na avenida, e eu falava que ele era um idiota. Né? Eu falava, Paulo Guedes é um idiota, é um falastrão, nunca escreveu um livro. E dei um apelido ótimo para ele, que era o Pacheco, do Peça de Queiroz. Li outro dia, faz algum tempo aqui, um conto aqui para vocês. Fui lendo e saltando uns pedaços, é um conto pequeno, célebre, e esse personagem ficou muito conhecido. No final do século XIX, começo do século XX no Brasil, quando se queria falar de alguém que achava que era o que não era, né, as pessoas diziam, aquele é o Pacheco. E seu imenso talento, né? E que é o caso do Paulo Guedes, não tinha nada, mas foi considerado o gênio da raça. Em 2018, vocês lembram? As pessoas falavam, Paulo Guedes, olha, o Bolsonaro é horrível, mas o Paulo Guedes é fantástico, ele ia fazer coisas fantásticas. O que o Paulo Guedes fez? Ele não consegue fazer um orçamento idiota. Né? É um horror aquele cara, é um horror, 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 horror. Quantas vezes nós falamos isso aqui? Né? Que ele não sabia nada de economia, era o especulador do sistema financeiro. Mas é um grande economista. Para ganhar dinheiro na Bolsa, precisa conhecer macroeconomia, teoria econômica? Que é isso? Que é nada, são especuladores, não sabe nada. Fez um orçamento devastador, pior orçamento da história, com cortes sociais criminosos, e agora, olha o que nós falamos aqui, acertamos mais uma vez. Não vamos nessa consultoria do mercado financeiro, todas erram. Tem uma delas que errou 38% ano passado, ou seja, diz que a Bolsa ia alcançar 145 mil pontos, foi 38% a menos. Quem pôs dinheiro lá perdeu quase 40%. E o pior é que eles continuam falando na boa. São gênios, não sabem nada, não conhecem nada. Né? Olha o exemplo que nós falamos aqui. Que falavam que nós tínhamos que ter uma recuperação em V, que o Paulo Guedes não sei o quê, papá, parari, parará, né? É uma manchete Estadão. FMI corta a projeção de crescimento do PIB do Brasil de 1,5% para 0,3% em 2022. Ou seja, nós falamos aqui, né, que era tudo errado aquelas previsões. E cortou, e nós estamos em janeiro. Vocês imaginam que tivemos em março, abril, quando já tiver alguns dados consolidados, qual é a projeção para esse ano do senhor de 2022? Que não vai ser 0,3%. Vai abaixar. Como eu falei aqui, 0 ou menos 0,5. Né? Ou seja, vai ser uma tragédia econômica. Então, tudo que nós falamos aqui no campo da política, da economia, os fatos acabam referendando, simplesmente. Não adianta brigar com os fatos, né? Mas, né, você tem esses analistas chinfrins econômicos, o garganta de aluguel, está cheio de garganta de aluguel, que fazem pose e citam alguma coisa dos Estados Unidos, e fazem aquela pose e tal, e não sabem nada. Igual o Paulo Guedes. Lembra quando ele falou do Keynes? Né? Naquela célebre reunião, acho que é 22 de abril, se não me engano, né? Aquela que o Brasil inteiro assistiu, graças ao ministro Celso de Mello, hein? E temos sempre de lembrar, né? E que autorizou pequenos cortes que eram referentes, todo mundo sabia, a China. Né? E aí ele começando a falar, falaram do plano Marshall, lembra do plano, é que ninguém esquece, é que o pessoal esquece, mas eu não esqueço, lembram do plano Marshall? O Capacho Neto falou do plano Marshall. O Capacho é o general, Capacho Neto, por incrível que pareça, em qualquer lugar ele seria no máximo um cabo. Né? Aqui, o Capacho Neto está lá na Casa Civil, foi ministro da Defesa, é um medíocre. O medíocre diz que é coordenar o plano Marshall. Cadê o plano Marshall, Capacho?
Né? O que é o Plano Marshall? Só um parênteses, é aquele plano que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Era o meio de barrar o avanço do comunismo. Marshall era o secretário de Estado norte-americano de então. Né? E aqui, lembra, nós demos risada. Primeiro que na reunião, imagina a Damares entender o que é o Plano Marshall. Pega a Damares. A Damares é uma idiota, não sabe nada, uma medíocre. Imagina quando fala o Plano Marshall. Ela regalou os olhos, falou, quem é o Marshall? Ela já achou que era um pastor que estava concorrendo com ela, dos índiozinhos, que ela quer cuidar do Amapá dos índios. Índiozinhos, ela infantiliza a questão gravíssima que é a questão indígena no Brasil. Né? Ela falou, o que é esse Marshall aí? Né? E aí, para complicar a Damares, coitada, ela quase foi internada, teve um problema cerebral grave, assim, porque ela tem só 2 neurônios, que raramente se comunicam entre si, e aí, nesse momento, a pobre Damares, coitada, alguém falou em Keynes. Quem falou em Keynes? Paulo Guedes. Eu li Keynes 3 vezes. 3 vezes. E ele fez questão de falar, e aí o silêncio absoluto em inglês. Meu Deus! Que homem não entendeu nenhuma das vezes que ele leu, porque ele é um medíocre. Como todo o ministério, o Bolsonaro medíocre. E o Bolsonaro, nessa hora, também não entendeu, não sabia nada que estava acontecendo. Mas a Damares esbugalhou os olhos assim. Marshall e Keynes já é demais para ela tal. Bem, o que aconteceu? Cadê os gênios que falavam que o Paulo Guedes sabia tudo? Lembra? Que ele era isso, ele era fantástico, que ele era maravilhoso. Aonde eles estão hoje? Né? E que, assim, eu vou votar não no Bolsonaro, mas é no Paulo Guedes. Cadê? Que davam risada aqui na Faria Lima, quando ele falava as asneiras, o Bolsonaro. Aí as pessoas davam risada e falavam, deixa, quem vai governar mesmo é o Paulo Guedes. Quem governou e governa, se é que isso aqui é um governo, que é um desgoverno, é o criminoso Jair Bolsonaro. E o criminoso, já que estamos falando em marginal, vamos lá. O marginal, eu estava olhando a agenda. Eu fui o primeiro no Brasil, no começo do século, 2003, 2004, podem procurar, porque é que comecei a estudar a agenda de presidente. Veja a Folha de São Paulo. Coloca lá, Google, Marco Antônio Villa, Folha de São Paulo, tem esse debate. Eu fui, na época, estudar a agenda do Lula, tal, que era o presidente da República. Aí fiz lá um levantamento, fiz vários artigos, tiveram umas polêmicas boas. Depois fui pegando ministros, fui escolhendo, e a partir dali fui apresentando uma coisa básica, que ninguém tinha pensado, e acessar a questão das agendas, e ver. Por quê? Isso aqui está na Constituição, a questão da transparência. A nossa Constituição, aquela que o doutor Ulisses muito bem lembrou, que é a Constituição Cidadã, tá muito claro o que diz. O caput é a cabeça do artigo, né? Artigo 37. O que reza o artigo? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de, isso aqui é importantíssimo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem de ser tudo público. Publicidade está aqui, está aqui. Isso aí, então, eles colocavam, mas ninguém lia. Eu também lia também em outras épocas, 2015 e 2016, a agenda do então prefeito da capital paulista também. Acompanhava. Então, quem veio com essa história de agenda foi eu tal. E eu me dava um trabalho danado. Eu cheguei a levantar 3 anos de agenda. Você imagina pegar 3 anos? Eu retroagi, né? 3 anos, fiz todos os cálculos, mostrei hora, o que fez, o que não fez, e encontrava coisas fantásticas, tal, mostrando quem é que nos governa tal. Agora, eu acompanho um pouco o vagabundo do Bolsonaro, porque aqui nós falamos bandeião, porque somos educados, mas a expressão mais rotineira que se fala nas ruas é vagabundo. Então, eu vou usar, com a licença de vocês, vagabundo. O vagabundo, há 5 dias, pelo 5º dia consecutivo, o vagabundo não tem compromisso oficial. O vagabundo, já que não trabalhava, lembra que eu fui mostrando que sexta-feira até às 11 da manhã ele parava e voltava segunda-feira às 10 da manhã. Fez aquelas férias fantásticas, primeiro no litoral paulista, depois no litoral catarinense. Natal e Ano Novo, né? E vimos quanto custam as férias. Leva aqueles cangaceiros, que supostamente é a guarda pessoal do criminoso, são cangaceiros, né? E aí fica passeando, sem nada o que fazer, é o que ele gosta. Para ele, ser presidente não é administrar, não é governar, não é estudar. Não, é as benesses que o poder conduz, que é o jet ski, que é parar para comer pastel, que é ter os guarda-costas,
que quer ter aquela parafernália do poder, morar de graça, né? Cartão corporativo, que o criminoso gasta fortunas, né? É isso. Ele nunca, vocês viram ele falar em um livro, ele nunca falou que leu um projeto, que discutiu, fez uma reunião de ministério, você nunca viu isso, nada. Nessa reunião que nós conhecemos, a única da história, nem criminosos se reúnem daquele jeito, nem criminosos, nem criminosos. O Al Capone, lá nos Estados Unidos, era mais organizado que o Bolsonaro, porque aquela reunião até não tem. Observe, aquela reunião é fantástica, assista outra vez, eu já vi 2 vezes. E eu ficava observando, falava, mas não é possível, isso aqui é um ministério. Nunca na história do Brasil, você que é mais jovem, não pensa que o Brasil sempre foi assim, não. O Brasil é assim com esse marginal e sua quadrilha. Sua quadrilha. E nós não vamos esquecer, passar uma esponja no passado. Hoje, o mordomo de filme de terror, conhecido como Michel Temer, está na Folha de São Paulo falando, vamos deixar o passar. Não, mordomo de filme de terror, não vamos, não. Nós vamos ter de colocar na cadeia os criminosos. Não tem esse papo furado, tá? Esse papo furado. Tem de colocar assim, tem mais de 620 mil famílias que perderam seus entes queridos, chefes de família, filhos, etc. Não vamos apagar, não. Isso não é retaliação. Não, isso é justiça, mordomo de filme de terror, né? Quem é ele para falar alguma coisa? Eu quero saber onde está o coronel Laranja Lima. Isso que eu quero saber. Que ele me informe, né? Até hoje, cadê? E a história de 1 milhão que chegou ali no coronel Laranja Lima em caixa? E o amigo do senhor, que recebeu também 1 milhão, né? Todo mundo esqueceu? Aqui não esquecemos, nós somos chatos, até desagradável lembrar, porque assim, você entra no lugar, parece o Balzac, tem uma passagem, diz assim, por trás de toda grande fortuna existe um crime, né? No caso do Temer, crimes e mais crimes, não aconteceu nada, não aconteceu nada, e é evidente, lembra a história, o amigo recebeu caixa e disse de R$1 milhão, meu Deus. Você já recebeu na sua casa ou no seu local de trabalho uma caixa com R$1 milhão? Certamente não, eu também. E você quer? Não quer, nem eu, nem nós queremos. Mas ele queria. Então vamos só registrar. Essa república, essa aí nós não queremos. É aquela velha questão. Eu sempre falo, a república foi anunciada, até hoje não foi proclamada, né? Bem, aí o Mandrião, que é 5 dias sem trabalho, aí eu fico pegando a agenda do Mandrião, leio, porque eu sou um cara otimista. Eu sempre acho que o sujeito pode melhorar, né? Pode se recuperar. Vamos ver, pode ser. Mas passo, desde quinta-feira, dia 20, aí dia 21 nada, 22 nada, 23 nada, 24 nada, 25 nada. Nada, zero. É o vagabundo, não trabalha. Aí o otimista pode dizer o quê? É melhor ele não trabalhar, porque se o desastre fica menor. Pode ser que você tenha razão, mas esse vagabundo está ganhando. Ele ganha. E não é só o salário que ele ganha. Há toda uma parafernália do poder que você e eu, nós pagamos. Isso, nós pagamos o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a residência lá do Resto. Nós pagamos tudo isso. Toda aquela quadrilha, aqueles cangaceiros, né, que ficam ali. Tudo isso. Você tem os carros oficiais, aviões, tudo aquilo. Até a dor de barriga mais cara da história, quando ele, coitadinho, ele engoliu um camarão. Para você engolir o camarão e ter uma dor de barriga, deve ser o camarão, deve ter uns 30 centímetros o camarão do pobre que ele engoliu. Aí ele ligou para o médico, e o médico disse no Jornal Globo, não é eu dizendo, não, o médico tem direito de passar férias, estava passando férias. Você imagina, você está cansado. O médico muitas vezes quase que mora no hospital, e você vai estar passando férias. Quer descansar e toca o telefone. Aí o paciente seu, que no caso é o criminoso Bolsonaro, fala assim, olha, doutor, eu estou quase morrendo, eu vou morrer, doutor, estou com uma dor, eu vou morrer. Ele começou a chorar. Você imagina, o homem começa a chorar, é inacreditável. Esse é um dos melhores momentos, até agora, do triênio do Marginal na presidência da República. Começou a chorar. Venha, doutor, venha, urgente. O doutor, era difícil vir, não é fácil você pegar um jatinho, aquela correria toda. E aí tiveram de trazê-lo, o Marginal, de Santa Catarina para São Paulo. Tudo isso teve um custo. Eles chegaram a cercar postos de gasolina, onde ele estava, em Santa Catarina, para que os postos não concebessem mais de gasolina a ninguém, a não ser
os cangaceiros do Bolsonaro, que era toda a guarda de segurança. Aí era um avião, aquela correria, hospital, tudo pago por nós. Até hoje, aonde estão os valores completos? Fortuna paga pela dor de barriga, mas, cara, Você imagina, agora estou vendo, vocês estão vendo a tensão Rússia e Ucrânia, você imagina um marginal na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia? Né? Era uma piada tal. Bem, aí esse marginal ele gosta disso. Trabalhar não trabalha, é vagabundo mesmo. E ele nunca trabalhou. Aqui no livro que eu tenho aqui, então acho que amanhã eu preciso ler outra vez. O cadete capitão, eu vou ler para vocês, o cadete capitão Luiz Macluf Carvalho, que faleceu, um grande jornalista, brilhante jornalista investigativo, eu o conheço desde os anos 70, né? Faleceu, fez muitos trabalhos, tem vários trabalhos deles aí que ele fez fundamentais para o jornalismo e tal. E essa investigação do Bolsonaro é fantástica que ele fez. E pegou, em 83, lá o coronel Pellegrino fez um parecer sobre o criminoso Bolsonaro, então tenente, e falou, ele não tem condições. O criminoso, hoje eu dizendo, não é o coronel. Né? E aí vai mostrando, ele não tinha capacidade de liderança, ele não tem condições, ele é um idiota. Né? Ele queria ficar rico rapidamente. O coronel falou, no exército não dá, né? Porque o Exército tem as suas atribuições. E os oficiais sérios, como é o coronel Pellegrino, falou, olha, aqui não. Aí o que ele fez? Foi muito esperto o criminoso. Migrou para a política, para a velha política, porque é de pior da política, não para a boa política. Né? E aí ele se elegeu vereador e, a posteriori, deputado federal várias vezes durante 28 anos. E não ia trabalhar também. Quantas vezes ele compareceu nas sessões? Não trabalhava, o vagabundo, não trabalhava. Né? E tinha toda a estrutura, tinha lá o apartamento funcional. Lembra que ele tinha casa, ele tinha comprado um para ele em Brasília, mas tinha um da Câmara. Aí perguntaram, mas como você tinha aquele? Ele falou, para comer gente. Olha que coisa bonita. Não é legal? Não é bacana, fantástico? Educado, né? Um cara fantástico, muito bacana. Então, quando você vê tudo isso, é o sinal de que o governo acabou. Não há governo. Eu acerto mais uma vez. Não há governo, não há presidente. O Palácio do Planalto está lá, está lá. Agora, nesse momento, isso é muito importante. Atentem, isso é importantíssimo. O que vai acontecer? Claro que as pesquisas vão cada vez demonstrar, e o momento eleitoral, que ele vai se enfraquecendo, vai derretendo. E aí vai ocorrer aquilo que nós já falamos aqui. Registrem o desespero, registrem o desespero. Vai cair cada vez mais, e a tendência aí é ele radicalizar. E aquilo que eu sempre disse, falar de um discurso cada vez mais radical, falar cada vez mais para cada vez menos, ou seja, ele não consegue, portanto, ter a possibilidade de construir alternativas politicamente eficazes, né, que tenham algum tipo de eficácia. Né? Aí fica desesperado, eleitoralmente cada vez mais desesperado, e caminha para o fim. E aí, o fim político, entenda-se, e aí vai ter de pensar alternativas, porque ele sabe, e pelo andar da carruagem, que o isolamento dele não tem bases. É diferente de outros que perderam eleições, mas tinham bases. Ele não tem base, por exemplo. Né? Ele não tem. Que base ele tem? Me fale. Ele tem partido? Não tem. Ele correu atrás. Vocês viram? Ele correu atrás do Valdemar Costa Neto. O partido é do Valdemar. Ele não conseguiu criar a Aliança pelo Brasil, que seria seu partido. Não tem organizações de massa. Não tem intelectuais orgânicos, não tem uma construção de mundo, uma visão de mundo produzida. E olha, no governo, durante mais de 3 anos, não tem nada, não tem apoio popular. Qual é a vitrine desse governo? Os governos têm as suas vitrines, nas prefeituras, nos estados e na União. Né? Que vitrine ele tem? Ele não tem nada. Ao terminar o governo, ele volta, não sei se vai ver agora no Vivendas da Barra, lá de frente para o Rony Lessa, tal, qual é o apoio político que ele vai ter? Nada. E não pense que alguns oportunistas que o apoiaram quando ele estava na presidência vão apoiá-lo. Eu estou me referindo a políticos e a concessionários de rádio e televisão. Aqueles que aproveitaram para sugar tudo que podiam sugar do criminoso Bolsonaro, não vão estar nem aí quando ele sair da presidência, porque sabem que ele não pode se transformar 4 anos depois numa alternativa de poder. Ele é nada. Acabou. Porque esse campo
da direita, ele vai que ele não é direita, ele é nazifascista, mas no campo mais à direita vai haver uma rearticulação de outras forças, porque ele é um ponto fora da curva desse processo histórico, desde os anos 80 do século XX até hoje. E aí vai seguir o caminho, o país, que eu espero e desejo que seja o melhor possível, né? Para que a gente possa sair dessa crise tão severa que nós estamos vivendo. Mas veja, observe, aí eu faço questão, vou lá, agenda do presidente é no www.gov.br/Planalto. Aí você acompanha a agenda do presidente, né? E aí ele fez aquela visita ao Suriname, né? Depois voltou com o falecimento da mãe, etc. Tal, tudo que... e resolveu deixar de trabalhar, descansar, né? Ele já tinha descansado 10 dias no Natal, depois Ano Novo, ele já ia somando mais um pouco, já dava 2 semanas, agora descansando mais 5 dias. Ele é o presidente cansado, ele está sempre cansado, né? E o que demonstra o que ele foi como um mau parlamentar, um péssimo parlamentar, não comparecia ao trabalho, não produzia durante 30 anos. Quer dizer, a vida dele foi na vagabundagem. Ele nunca trabalhou, porque o tempo que ele passou no Exército, serviu no Mato Grosso rapidamente, foi um desastre. Um verdadeiro desastre, você não tem uma referência positiva. Mas espertamente, e isso ele é vagabundo, mas é um pilantra esperto, né? Ele viu a oportunidade de ser candidato a vereador e aí usou, inclusive, da revista Veja para se candidatar, com aquele artigo na última página da Veja. E a partir dali ele é eleito vereador em 88. 2 anos depois, abandona a Câmara e é candidato a deputado federal. Mas olhou já, ele é pilantra, que era uma oportunidade, ele podia ter 2 oportunidades de ganho. Em 92, ele colocou a primeira mulher como candidata a vereadora que foi eleita. Então, ele já tinha 2 fontes de renda para fazer rachadinha. Aí houve uma separação do casal, né? E ele, 4 anos depois, em 96, ele coloca o Carlos Bolsonaro, que era menor de idade, mas a lei permite, a posse tem que ser maior, na campanha pode ter 17 e alguns meses, etc. Tal, né? Para manter a renda e depois vai colocar o Flávio, 3, e depois coloca o Dudu Bananinha, que está andando lá pelos Estados Unidos há não sei quanto tempo, tal, né? Deve estar lá, certamente, fazendo uma grande pesquisa para saber quem é o Kissinger, porque até hoje ele não sabe quem é o Henry Kissinger, né? E seria nosso embaixador. E ele pensa, o Bananinha, viu, Bananinha, que falsamente diz que mora em São Paulo, e é criminoso, ele não mora em São Paulo, né? Ele pensa que, quando o pai dele não estiver na presidência, ele deve, infelizmente, ser reeleito deputado federal, porque o eleitorado de São Paulo também tem gente muito ruim, muito ruim. Vamos lembrar que aqui, né, Enéas levou aqui 5, foi 5 junto com ele, puxando o voto, na época pelo Pruna, que era uma coisa patética que tinha aqui, né? Um deles foi com 300 votos com o deputado federal, o cara nem morava aqui, o cara morava no Rio, tal. Bem, puxou, tal. O Bananinha vai continuar na Câmara, tudo indica. Só que aí, Bananinha, acabou a festa. O Papi não vai ser mais presidente da República, Bananinha. E aí, os empresários aqui na Fiesp, que a Fiesp só quer benefício, ciência, tecnologia, abrir o mercado, concorrer internacionalmente, nada. Quer renúncia fiscal. Aí, você acha que eles vão recebê-lo? Fazer aquele beijamão, como fizeram para você, que foi um dos momentos que o Roberto Simpson, no túmulo, que criou, virou, acho que várias vezes, de falar, Deus do céu, lutando tanto para a questão da indústria nacional, tal, porque você seria embaixador nos Estados Unidos. As pessoas já esqueceram, né? Ninguém lembra, né? Acharam que você seria um grande embaixador. Você que não sabia, que achava que o primeiro-ministro britânico, foi 2 vezes, mas na guerra, de 40 a 45, que ele foi ministro, primeira vez, depois retorna no início dos anos 50, mas o fundamental na história da humanidade é o período 40 a 45, que é o Xuxo, né? Que você não sabia, um tal de Xuxo, que, salvo engano, também é conhecido como o nome de Winston Churchill, né? Mas tudo bem, para você eu já o conhece, estava até vendo aqui, até recebi aqui, não sei, daqui a pouco, tem aqui mais um, já temos 500, aqui com palavras de guerra e de paz, até eu dou uma olhada, são trechos, inúmeros discursos que ele fez. Bem, o Xuxo, tá bom, Bananinha? Então, acabou a festa, está terminando a festa, é sempre assim. Vai terminando a festa, a pessoa vai dando uma olhada que salgadinho sobrou, vai pegando, alguns pegam, colocam no bolso, o Bananinha está colocando no bolso, pega os doces,
vê se sobrou alguma bebida aí, se dá para enfiar, colocar aqui disfarçadamente, tal, e já está indo embora. E aí vai vir a justiça. Depois de tudo que vocês fizeram, que essa quadrilha fez, no pior governo da história republicana, aí nós vamos ter a justiça, depois do desastre eleitoral que certamente ocorrerá em outubro, investigar tudo o que ocorreu. E aí não é passar um borracha no passado, eu falei aqui, eu tinha cantado a bola, eu conheço essa tudo. Não é falar assim, eu não governo olhando pelo retrovisor. Você dirige o carro sem olhar pelo retrovisor? Por que não? Senão você bate, né? Então você precisa olhar, né? E aí o mordomo de filme de terror, que eu acho patético. É isso. Amanhã nos encontramos novamente. Temos aí, a coisa está começando a pegar fogo. Vocês estão vendo que, tal qual nós tínhamos falado, vamos entrar em fevereiro, a temperatura política vai aumentando, em março tem a janela partidária, e aí começa a se definir claramente o cenário das candidaturas. É isso. Se você gostou desse e de tantos outros encontros que tivemos, das entrevistas, da nossa discussão, né? Lembrar, viu? Antes que me esqueça, estava esquecendo, hoje é aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, né? Eu sempre estudei muito a história da cidade de São Paulo e a cidade é a cidade que recebe migrantes e imigrantes. Migrantes são os que se deslocam no território nacional, imigrantes são os que vieram de fora tal. São Paulo foi global antes da globalização. Isso aqui é fantástico. A história da cidade e tal. E um livro que eu me debrucei, que eu gosto muito, é Quando Eu Vim-me Embora, a história da migração nordestina para São Paulo. Né? Que é um estudo de uma saga, uma coisa fantástica, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Que foi o maior deslocamento populacional no mundo ocidental, e São Paulo recebeu, e a mudança da transformação de sertanejo em cidadão, no momento da democracia populista, da expansão do colégio eleitoral, da alegria da democracia, da melhoria da vida econômica, né? De ter uma casa, os filhos estudarem e tal. E Quando Eu Vou Embora combina também com várias passagens da literatura de cordel, que eu também tenho profunda admiração. Então, parabéns à cidade de São Paulo. Encerrando, então, se você gosta, indica o canal um amigo, canal Marco Antônio Villa, ative as notificações, coloque o like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro do apoiador, seja um apoiador desse canal. Esse canal tem essa perspectiva. E vamos ficar sempre atentos. O preço da liberdade eterna da vigilância, frase atribuída a Thomas Jefferson. Não há nada que diga exatamente o que ele disse, mas é atribuída a ele. Bem, falar em Thomas Jefferson também para o Bolsonaro, ele vai imaginar que é amigo do Rony Lessa e que participou do assassinato até hoje, não devidamente esclarecido, de Marielle Franco. Bem, indique esse canal, então, a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram, tal. Seja apoiador do canal. Apoiar o canal é fundamental nesse momento, né? O jornalismo independente, plural, republicano e democrático e de qualidade. Né? É muito fácil, tem duas formas. Você entra em 2 minutinhos, você escolhe a forma que você quer colaborar. No Twitter, me siga pelo Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok, TikTok, isso mesmo, Marco Antônio Villa Oficial. E já que falamos em livro, falar mais de tudo que o Bolsonaro odeia, porque os nazifascistas bolsonaristas têm um ressentimento, um ódio em relação ao conhecimento, especialmente o Bolsonaro, né? Lembrar no meu mais recente livro, que sempre as análises aqui passam por ele, né? Um país chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. É isso. Nos encontramos amanhã. Até.